Eu sempre volto. Eu pude te ouvir, respirando. Admita, você quis me deixar entrar. Por que se esconde entre essas paredes? Não seja tímido. Estranhas essas circunstâncias que acabaram nos unindo. Parece que algo ruim aconteceu. Acho que você esqueceu de mim. Acho que você esqueceu de mim. Quer ver a sala de escavação? Mas que peninha. Mas que peninha. Eu vou fazer uma coisinha e pôr mais alguém na sua salinha. Mas que peninha. Mas que peninha. Eu sei que lutar é o seu dilema, então na sua noite tem mais um problema. Yahahaha! Nunca subestime a destreza de um pirata, ou de uma raposa nesse caso. Yar! Você nunca teve chance! Yar! Eu vim pelo seu traseiro! Quer dizer, seu tesouro. Posso não correr como antes, mas posso me desmontar de boa. Aqui é muito mais espaçoso. Vou ficar um tempinho. Não se distraia. Tô pronta pro meu close. Sorria. Diga X. Hoje é tudo sobre mim e mim. Parece que você não pôde vir ao meu show, então eu trouxe o meu show até você. A hora do show é agora, nem um momento antes, nem um momento depois. É hora do seu arco final! Sinto muito, mas esse palco era pequeno demais para nós dois. Me pediram uma performance e eu acabei de entregar. Hora do bis! Aposto que você não tava me esperando, né? Você virou por um segundo e eu fui tipo igual ninja. Você e eu não nos falamos tanto quanto eu gostaria. Todo mundo me subestima, mas aí viram as costas, aí eu faço pô! E eles tipo, sai pra lá, Freddy Fazbear! Happy Frog é a nova estrela do show! A gente só começou. Nunca vou te deixar sair. Nunca vou te deixar em paz. Sou eu, ou as coisas ficaram quentes por aqui. Venha e queime comigo. O fogo em mim queima eternamente, e agora você também queimará. Eu sou a lembrança ardente de seus crimes. Saudações do fogo e da amiga daquilo que você não devia ter matado. Não tenha medo. Em breve você será como eu, uma maravilha. Agora é minha vez de brincar de separar e remontar. Você não vai sentir nadinha. Eu quis esperar o momento certo para entrar com tudo. É muito mais legal ter um encontro aqui com você. Ele está aqui e sempre observando. Aquele que você não devia ter matado. Te ver indefeso é como música pra mim. Eu não te odeio, mas você tem que ficar fora do meu caminho. Eu te reconheço, mas não tenho medo de você. Não mais. Os outros estão sob minha proteção. Os outros são como animais, mas eu tenho plena consciência. Você e eu faremos música juntos por muito, muito tempo. Ouviu isso? É o doce, doce som do seu silêncio eterno. Ei, fala mais baixo, tá bom? Comigo aqui, você joga pelas minhas regras. Me pediram uma musiquinha e agora eu vou cantar. Você não odeia ser morto por personagens secundários? Perigo, amigo! Eu tava só esperando você baixar a guarda. Ops! Isso vai deixar uma marca. Esse é o sentimento. E agora você vai passar por isso de novo e de novo.
Pra sempre. Eu nunca vou te deixar ir. Vou te deixar ir. Você não será poupado. Você não será salvo. A sombra me teme. Sou sua fraqueza feita de carne. Estou aqui para levar o que sobrou de você. Eu vou te recompor para reviver seu pesadelo. Chegue mais perto. Vamos contar meus dentes. Você não é tão grande. Só do tamanho de uma mordida. Ah! Você sabia que eu te pegaria em algum momento? Essa sala é pequena demais para nós dois. Pisque essa lanterna o quanto quiser. Não vai te salvar agora. Deixa eu te colocar de volta, só pra despedaçar tudo de novo. Vamos ver quantas vezes você pode ser desmembrado. Eu te asseguro, eu sou muito real. Dessa vez, você não tem só uma ilusão pra temer. Sabemos quem são nossos amigos, e você não é um deles. Esse é um pesadelo do qual você não vai acordar. Dessa vez, a morte não te salvará. O pesadelo só está começando. Experimente a morte de novo, e de novo, e de novo. Eu sou a reflexão tenebrosa do que você criou. O que achou da minha apresentação? Eu não saio muito, então por favor perdoe meu entusiasmo. Espero que tenha curtido o grande finale. Agora é a minha vez de brilhar. Ele tentou te soltar. Ele tentou nos soltar. Mas não vou deixar isso acontecer. Eu vou te segurar aqui. Eu vou te manter aqui. Não importa quantas vezes eles nos queimem. Considero essa uma morte digna. Pra falar a verdade, foi bem patético. Se você sentar na beira do rio por um tempo, vai ver o corpo do seu inimigo passar boiando. Até os macacos caem das árvores. Se o prego sortar, nós martela de novo. O Vargão talentoso esconde as garras. Eu quero tanto te matar, mal esperava, você vai ver como é grande a sua dor ao morrer. É bom te ver por aqui, bem perto de mim, mas agora sua vida chega ao fim. Nesse dia raiar, preciso falar que seu rosto e sua carne vou esfolar. Hoje é aquele dia certo de ver seu rosto bater no concreto. Com o meu violão, a grande atração é enfiá-lo no seu coração. É isso aí! E não volte mais pra cá, tá me ouvindo? Isso é pra você aprender a não se meter com esse pássaro! Pensou que podia me enganar, né? Mas eu fui mais esperta que você! Posso não gostar de piso molhado, mas o cheiro de carne fresca é atraente demais! Ups! Parece que foi você que escorregou dessa vez! O que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? Quem tocou no meu piu-piu? Meu piu-piu gosta de você, então vou te fazer um favor. Você ganha, você perde. Você brinca com fogo e pode acabar se queimando.
Por favor, deposite 5 moedas. Por favor, deposite 5 moedas. Por favor, deposite 5 moedas. Você Tá ligando já, Fred? Você e o Fred Não gosta disso. Obrigado por depositar 5 moedas. Hora da terapia de choque. Hora da terapia de choque. Vamos ver em quantos pedaços eu posso te cortar. Você não vai morrer, mas vai querer que pudesse. Você não se cansa de morrer, não é? Cadê meu bico? Enfiado na sua testa, é claro. Você não vai se cansar da minha voz, ou vai? Vamos para algum lugar mais reservado. Pra eu devorar você. Aquele jogo foi manipulado. É nisso que dá você me deixar esperando. Se eu levo jumpscare, você leva jumpscare. Mr. Hugs me pegou de novo. Não é culpa minha. Eu tenho esses dedões de plástico e não consigo apertar botões. Psst, tenho algo pra te falar. Ei, quero te falar uma coisa. Psst, aqui. Chega mais perto. Com licença, pode chegar mais perto. Aqui embaixo. Olá, quero te perguntar uma coisa. É uma coisa muito importante. Hora de sofrer as consequências da sua falha. Você deve encarar os fatos. Você está destinado a falhar sempre. Você piscou. Por que essa nova prisão? Sou eu que estou preso? Ou é você? Talvez sejamos nós dois. Posso até não ter rosto, mas até mesmo eu te vi me seguindo. Nunca pensei que sairia dessa aventura, mas agora estamos juntos. Deixa eu te mostrar como quebrar seu rosto e se parecer comigo. Chega mais perto, vamos sorrir juntos. Eu fui a primeira. Eu vi tudo. Eu vi aquele que você não deveria ter matado. Eu fui refeito, mas não por você, por aquele que você não devia ter matado. Nenhuma luz vai te salvar agora. Sempre estive escondido na sua sombra. Um presente que me aquece, uma vítima que não perece. Eu vim em carne para ser seu tormento. Tudo vai acabar em breve. Tem espaço para mais um. Vem passar a eternidade aqui dentro comigo. Eu tava te procurando e agora eu não vou te deixar ir embora. Que bom que eu te encontrei. Vou abrir espaço para você. My friend, you have met a terrible, terrible demise. But, I don't feel too bad about it. After all, if it weren't from me, it would have just been from someone else, you know? I guess what I'm trying to say is life goes on. Well, for everyone else, life goes on, not for you, you're dead. But that's neither here nor there. It reminds me of one summer day in the park. I was having just a delightful picnic with my good friend Orville. And I said to him, Orville, I have a story. And he said to me, what's the significance of the story? And I said to him, Orville, not every story has to have significance, you know? Sometimes a story is just a story. If you try to read into every little thing and find meaning in everything anyone says, you'll just drive yourself crazy. I had a friend do it once. Wasn't pretty. We talked about it for years. And not only that, but you'll likely end up believing something you shouldn't believe and thinking something you shouldn't think or assuming something you shouldn't assume, you know?
Sometimes, I said, a story is just a story. So just be quiet for 1 second of your life and eat your sandwich, okay? Of course, it was only then I realized I'd made sandwiches, and poor Orville was having such difficulty eating it. Elephants have those clumsy hands, you know. Actually, I suppose that's the problem. They don't have hands at all, do they? They're all feet. And I couldn't imagine someone asking me to eat a sandwich with my feet. Now, if I recall correctly, there was a bakery nearby. I said to him, Orville, let me go get you some rye bread. Now, I'm unsure if elephants enjoy rye bread, but I assure you that Orville does. Now, this was on a Tuesday, which was good because rye bread was always fresh on Tuesday. They made sourdough bread on Monday and threw it out Wednesday, or rather, they sold it at a discount for people wanting to feed the ducks, and then probably at the end of the day, finally, they threw it all out. I don't recall. I do remember a man who would bring his son to the bakery every Wednesday and then go feed the ducks. He would buy all of the sourdough bread. Of course, you know, you're not supposed to feed the ducks sourdough bread at all. It swells up in their stomach and then they all die. At least that's what I've heard. You know, I never saw any ducks die myself, but I did notice a substantial decrease in the duck population over the course of a few years. I just never thought to stop the man and tell him that he was killing the ducks by feeding them sourdough bread. And if you want my opinion on the matter, and I told Orville this as well, if you want to feed ducks, or birds, or any kind for that matter, it's best to buy seed. I mean, when you think about it, breads of any sort don't occur in nature. They don't grow on trees or spring up from the bushes. I don't think birds know what to do with bread. What was I saying? Oh, yes. So I bought Orville some rye bread. What a fine day it was. Well, it seems that your journey has ended. Very sorry about that. It was always going to end this way, of course. If it weren't by me, it would have just been by some other, terrible thing. Just, you could not imagine how terrible it would be. Just, I get scared thinking about it. I'm glad it's not me. It reminds me of a time I was speaking to my good friend Orville. We were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left, he was on the... Oh, wait, was I on the right or left? Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons. And I said to Orville, friend, those birds are frozen. And he kind of looked at me like I lost my mind. But I reminded him that it was winter, and often birds will sit in a tree until they freeze. And then they sort of fall to the ground until the sun warms up and they can, move around again. So I said to Orville, you might as well save those breadcrumbs until the birds thaw, because they can't very well enjoy them in the condition they're in. To which he asked what I meant, and asking what condition the crumbs should be in before he threw them to the birds, assuming that I meant the birds couldn't enjoy the breadcrumbs in the condition that the crumbs were in, when in fact I had meant the birds could not enjoy them in the condition that the birds were in, considering that the birds were frozen. So he took a moment and then threw his last handful onto the ground. I said to him, Orville, why did you throw the breadcrumbs to the birds when I just told you they're frozen? To which he responded, the breadcrumbs are not frozen. Again, misunderstanding my words. I didn't mean to say that the breadcrumbs were frozen when I said I told you they're frozen. I'd been referring to the birds. In hindsight, what I should have said was, and this would make perfect sense, why did you throw the breadcrumbs to the birds when the birds are frozen? He misunderstood upon my correction, stating that he didn't know what else to do with the breadcrumbs, and that perhaps, when the birds thawed, they'd still be able to eat the crumbs. So I said to Orville, and this is what I said to him, I said, Orville, the birds may be dead. It seems that you have met a horrible demise, my friend, but, these things happen, and life goes on. Not for you, obviously. You're dead. But it reminds me of a time I was having a conversation with my friend Orville. We were where were we? I think we were by the river. We were sitting by the river and watching the fish leap over the falls.
And I said to Orville, you know, sometimes I feel like a fish leaping over and over again, always trying to get somewhere, though I don't know where, only to find myself in the jaws of a beast. He, of course, looked at me, surprised, you know. Have you been in the jaws of a beast, friend? To which I said, no, of course not, Orville. I said, no. I simply meant that life can seem like a relentless endeavor to overcome meaningless obstacles, only to meet an equally meaningless fate, regardless of your efforts, regardless of the obstacles you've passed. And Orville, he stood and proceeded to drape me with a picnic cloth, to which I asked him, I said, friend, what are you doing? He looked at me very concerned, really. I feel like you've gotten too much sun. Indeed, indeed I had. He proceeded to pour me a glass of just ice-cold lemonade. Ooh, you ever mix it with iced tea? You do like a little half lemonade, half... Ooh, it's so... You should try it some... Well, you can't because you're dead. But anyways, so you may be asking yourself, how did I go from sitting by the falls and drinking lemonade to being wedged in the air duct? Not only with Orville, but with an entire assortment of fruity-colored friends. Well, there's really no good answer to that, but perhaps I met a demise of my own at some point, and this is my afterlife or my dream, whatever it might mean. I honestly don't know. Or maybe it doesn't mean anything at all. Maybe it doesn't mean anything at all. It seems that you have met your end. What a pity. You know, I don't feel too bad about it, though. After all, if it weren't me, it would have just been one of the others, I guess. I'm honestly just glad to be out of those air ducts. You know, it's not easy for a hippopotamus to fit up there, and not easy to get down either, and not as young as I used to be, as you can see. I used to be able to do all the sorts of things. You're young, you're vibrant, you have that sort of pep in your step. It reminds me of a conversation I was having with one of my good friends, Orville. We were having a nice picnic one day. I believe it was summer. No, perhaps it was it the fall? Yes, it was the fall because the leaves had turned already. But I said to Orville, I says, Orville, I have a story to tell you. And Orville looked at me, kind of odd and said, what's it about? I said to him, not every story has to be about something, Orville. Sometimes a person just wants to talk. Why does everything have to be a story? I said to him. He just looked at me and he said, well, you said you had a story. And, he was quite right. I did, in fact. I told him I had a story. I suppose if a person just wants to talk, then it's best to not announce that you're telling a story. Telling a story does come with its own pressures and expectations, I suppose. After all, if you're just talking to a friend, and there's no more expectations than if you were talking into the wind. Words by themselves aren't expected to carry, aren't expected to stick. But if you announce you're telling a story, well then, there'd better be a point to it all, No one wants to sit and listen to someone ramble on and on and on with absolutely no end in sight. So, it's good to be mindful that when you tell someone that you're about to tell a story, that you have something to say. Telling someone that you're going to tell them a story is tantamount to asking them to stop what they're doing and pay attention. You're basically saying, hey, buddy, stop everything. Stop what you're thinking. I have a solution to everything. And, well, I didn't really have any story to tell. In hindsight, I probably just misspoke when I said that I had a story. I think it would have just been better to tell Orville that I wanted to tell him something rather than tell him that I had a story. But, even then, it might have put too much importance on the whole thing. Either way, it was quite a nice day. I remember that we were drinking tea.